Amém. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, graça e a paz a todos que também nos acompanham por meio das nossas mídias sociais, sejam todos bem-vindos. Nós sempre temos um número muito bom de pessoas que nos acompanham, que nos abençoam com a sua presença, partilhando desses momentos preciosos que Deus tem nos dado aqui na nossa amada Igreja, o Brasil para Cristo Presente Médios. Portanto, sejam todos bem-vindos, no nome de Jesus. Meus irmãos, nessa manhã tão preciosa, onde Deus tem falado conosco de uma maneira tão cara, gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo na Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. E nós estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor, do verso 12 ao verso 16. Portanto, Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, a partir do versículo 12. Onde o apóstolo Paulo nos diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Gostaria de convidar os irmãos a fazer uma palavra de oração comigo nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela manhã preciosa que o Senhor nos deu, obrigado por esse dia tão bonito, ó Pai, e pela rica oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Deus, mesmo com tamanhas restrições, para com toda liberdade, ó Pai, glorificar o Teu nome. Portanto, sê misericordioso para conosco e fala aos nossos corações segundo a Tua bondade, ó Deus. No nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar prosseguimento à nossa série de mensagens na Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Os irmãos sabem que há um tema maior para essa série, que diz: as circunstâncias não ditam as regras, mas hoje, especificamente, nós vamos pensar a respeito do seguinte subtema: quando o maior é menor, ou quando o maior se comporta como o menor. Enfim, aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, não é? Aquele que quer ser o maior, que sirva aos demais, que seja o menor. E eu creio, irmãos, que em linhas gerais é isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Os irmãos sabem que no capítulo 3, que foi alvo, objeto da nossa última pregação, que Paulo esteve combatendo os falsos mestres. Alguns deles Paulo já havia mencionado pessoalmente, Paulo já havia mencionado esses falsos mestres ainda no capítulo 1 dessa carta tão preciosa, mas aqui no capítulo 3, o embate que Paulo tem com esses opositores da fé é mais genuíno. E Paulo, para lhes desmascarar, uma vez que eles se orgulhavam pelo fato da sua ascendência judaica, traz para a baila, traz para a discussão aquilo que nós poderíamos chamar de currículo do apóstolo Paulo. Portanto, ele fala das suas prerrogativas, ele fala daquilo que ele adquiriu pelo simples fato de ter nascido no contexto no qual ele nasceu, e fala também de algumas outras características que ele esteve angariando ao longo da sua vida. Contudo, no final, conforme os irmãos bem lembram, Paulo vai dizer que tudo aquilo, se comparado à sublimidade de Cristo Jesus, para ele não significava absolutamente nada. Ele considerava tudo isso, que para as demais pessoas era lucro, como perda. E ele vai nos dizer que considera tudo aquilo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E ele diz: foi pelo fato de ter compreendido a mensagem da cruz, em toda a sua exuberância e em toda a sua beleza, que tudo mais que o mundo pode me oferecer para mim se tornou como que em nada. E eu pego o meu currículo tão elaborado e tudo mais que eu conseguir através do meu intelecto e da força do meu braço, e considero como refúgio. Com que objetivo? Para conhecer a Jesus e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dos mortos. Então esse era o grande objetivo do apóstolo Paulo.
não é que ele foi retirado da cultura na qual ele estava inserido, pelo contrário, ele continuava sendo um poliglota, ele continuava sendo um homem que caminhava com muita desenvoltura pelos corredores do saber humano. Se você colocasse Paulo no Areópago, ele dava aula para os doutores lá em Atenas, ele tinha uma retórica tão elaborada quanto aqueles oradores mais festejados daquela cultura grega. Se você colocasse Paulo na sinagoga, ele daria um show dando aula de judaísmo. Se você o colocasse numa praça pública para falar de crucificação, de justificação pela fé, ele seria o pregador mais festejado daquele contexto histórico. Enfim, Paulo era o principal personagem desse momento histórico do cristianismo. No entanto, ele apanha todas essas características e diz: quando eu comparo tudo isso que a graça tem me dado, aquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, eu percebo que eu não sou absolutamente nada, eu sou pó e cinza, e não fosse a graça na minha vida, nada disso teria acontecido. Portanto, esse é o sentimento do apóstolo Paulo. E eu creio que é esse tipo de sentimento que deve nos desafiar hoje. Nós precisamos ainda hoje estudar e enriquecer o nosso currículo e tentar passar nos melhores concursos. Quem sabe, irmão, se essa for a vontade de Deus, obter esses cargos que são os mais badalados nas escaladas sociais, sobretudo desse momento difícil que nós temos vivido, onde precisamos de pessoas apaixonadas por Jesus, para fazer com que as instituições que nós temos voltem a ter credibilidade. Isso seria uma bênção, se pessoas inteligentes e preciosas, apaixonadas por Jesus, ocupassem cargos que fossem assim relevantes para áreas que nós precisamos com urgência, como saúde, educação, segurança, enfim. Seria uma bênção. O que nos ensina que ser inteligente, irmãos, não é pecado. Eu venho de uma geração de cerca de 20, 30 anos atrás, de que você tinha que escolher, ou você era crente ou era inteligente. Porque estudar era pecado, a exegese da época que a letra matava. Então muita gente boa, de mente brilhante, teve o seu direito, por assim dizer, cesseado, prejudicado em não frequentar um seminário ou uma universidade, porque essa pessoa ia perder a fé. E o resultado, respeitadas as devidas proporções, é o que nós temos visto, sobretudo no Brasil. Porque posições preciosas que pessoas apaixonadas por Jesus poderiam estar ocupando para implementar na terra os valores do reino de Deus são ocupados por corruptos. Não que não existam corruptos no nosso meio, porque existem, mas eu estou falando aqui daquilo que, a meu ver, seria o ideal. Os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer? Portanto, eu entendo, à luz da cultura, do intelecto, do currículo do apóstolo Paulo, que sim, irmãos, é possível. É possível ser inteligente, é possível ser apaixonado por Jesus. É possível ter um currículo elaborado sem perder a sua alma. E nós temos grandes expoentes hoje, homens de Deus, mulheres de Deus, que nos provam isso. Que conseguem fazer uma leitura preciosa do espírito da nossa época, sem com isso deixar de serem pessoas piedosas. Então me parece que é tempo de nós desmistificarmos do nosso meio essa ideia de que aquele pastor que estuda muito, ele não é piedoso, ele não é apaixonado por Jesus. Porque ele tem que dar vazão a outras características do seu chamado ministerial, por exemplo. Nós temos que desmistificar aquela ideia, que graças a Deus já tem sido muitíssimo desmistificada, de que aquele irmão que se prepara com o maior esmero, em algum momento ele não é tão espiritual quanto aquele outro que é mais expansivo. Porque nós olhamos para Paulo, irmãos, e Paulo era, a meu ver, o homem mais preparado da sua geração. No entanto, ele submetia tudo isso ao crivo de Cristo, para a glória de Deus, e considerava como refúgio. Como que se, em outras palavras, ele estivesse dizendo: se em algum momento a minha carreira entrar em crise com o meu chamado, eu vou preferir o meu chamado. Se em algum momento a minha carreira entrar em crise com o meu relacionamento com Cristo, eu vou preferir o meu relacionamento com Cristo. Sem que com isso ele venha deixar de ser quem de fato ele era. E eu creio que esse é o nosso objetivo hoje, e é dessa maneira que nós precisamos incentivar os nossos filhos a serem pessoas inteligentes ao tempo em que são apaixonadas por Jesus. Mas por que faço essa introdução? Porque quando finalmente nós chegamos ao versículo 11 do capítulo 3, Paulo havia de fato provado para os judaizantes que ele era mais preparado do que eles, tanto do ponto de vista do seu nascimento, quanto do ponto de vista do seu preparo intelectual. A essa altura, Paulo já tinha escrito quase que 50% do nosso cânon do Novo Testamento. Já tinha plantado igrejas desde Jerusalém até o Ilírico, leia-se, desde o Oriente até a Europa.
E há quem diga que ele conseguiu chegar até o fim do mundo, que seria a Península Ibérica nos dias atuais, que seria a Espanha. Eu particularmente sou um destes que acredita que Paulo conseguiu chegar à Espanha. Eu acho que crer que Paulo conseguiu chegar à Espanha dá muito mais força, dá muito mais ênfase àquele texto em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, quando ele diz: combati o bom combate, aí vem a próxima sentença, completei a carreira. Ele sonhava em ir à Espanha. Então eu creio que nas entrelinhas desse completei a carreira, é como se Paulo estivesse dizendo: os objetivos que eu tracei para a minha vida foram conquistados para a glória de Deus. Eu posso partir para a glória, porque eu entendo que a minha missão na terra se exauriu, chegou ao fim. Eu completei minha carreira, mas eu termino crente. A fama não me subiu à cabeça. Eu sou mais preparado, escrevi muitas cartas, plantei muitas igrejas, mas nunca esqueci de onde eu saí, o que foi feito por mim e quem eu sou hoje. Então tudo isso é devido a Cristo. Tudo isto é graça. E para provar que de fato Paulo tinha um coração crente para a glória de Deus, que ele era de fato um escravo de Cristo, ele nos diz assim no versículo 12, perceba como isso combate o nosso orgulho, a nossa altivez. Perceba como isso nos coloca no nosso devido lugar. Paulo diz assim, nas entrelinhas do versículo 12, eu expus o meu currículo para vocês e vocês conhecem a minha história. Contudo, vocês também precisam levar em consideração que eu não entendo que eu tenha recebido a perfeição. Paulo está dizendo no versículo 12, na porção inicial, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. No meu entendimento, o que é que Paulo está querendo nos ensinar aqui? Que Paulo poderia muito bem agora viver de nostalgia. Paulo era o missionário mais experimentado da sua época. Na minha opinião, Paulo foi o maior teólogo de todos os tempos. Ainda essa semana eu comprava um livro acerca dos métodos missionários do apóstolo Paulo, de um cristão que viveu há 2000 anos atrás e que influencia a nossa geração ainda hoje. E enquanto Jesus não voltar, ele continuará a nos influenciar para a glória de Deus, porque Cristo quis assim. Cristo o escolheu e o capacitou para isso, para ser referência. Um homem que podia dizer, sejam meus imitadores. Não é fantástico isso, irmãos? Mas que, no entanto, não era soberbo, não era altivo, não era orgulhoso. E ele diz, eu olho para a minha jornada com Cristo, e sabe qual a sensação que eu tenho? De que não atingi ainda o objetivo. Eu ainda preciso crescer. Eu ainda preciso estudar. Está preso, prestes a ser assassinado, e ele diz, Timóteo, traz meus livros, traz meus pergaminhos. O coração ainda pulsa, os pulmões ainda estão cheios de ar, então há missão, irmãos. Alguma coisa ainda pode ser feita para a glória de Deus. Então Paulo diz, eu olho para a minha vida, e que vida, convenhamos, e diz, eu não entendo que já tenho obtido a perfeição. Eu acho que há espaço para crescimento. Eu acho que há espaço para viver mais para a glória de Deus. Eu acho que há espaço para um algo mais. Então o que Paulo diz? Eu poderia viver de nostalgia, do meu currículo. Eu poderia viver de igreja em igreja, só ouvindo as pessoas dizerem assim, esse aí é o Paulo famoso, esse é o Paulo das 13 cartas, esse é o Paulo que planta as igrejas, esse é o Paulo que viu o Cristo ressurreto, esse é o Paulo que é apóstolo, assim como os demais, esse é o Paulo que estudou com Gamaliel. Claro que poderia, irmão. Será que isso não fala o coração? Fala, o nosso coração é uma grande fábrica de ídolos, já dizia o Calvino. Mas sabe o que Paulo faz? Ele diz, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Você já viveu experiências com Deus? Você já teve momentos preciosos como esse que a Luísio teve aqui, e nos enlevou junto com ele? Deus pode te dar muito mais, meu irmão. Deus pode fazer infinitamente mais. É o que Paulo nos diz aqui. Paulo diz, eu não quero viver de nostalgia, eu não quero viver das minhas experiências do passado, pelo contrário, eu sou muito feliz com tudo aquilo que já conquistei em Cristo, mas eu quero muito mais. Ele diz, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O que ele nos ensina? Que no momento em que Cristo o alcançou, ele o alcançou com uma missão. Todos nós aqui temos uma missão. Todos nós aqui temos uma missão. Paulo também. E ele diz, eu prossigo para conquistar, para completar, a ideia é essa,
aquilo para o qual eu fui conquistado. É como se Paulo estivesse dizendo assim: Jesus me conquistou com um objetivo. Nesse momento da minha vida, eu estou quase completando, mas não completei ainda. Paulo viveria alguns anos após a produção desse documento. Então ele diz: se grandes coisas aconteceram, mas se a missão não se exauriu, eu prossigo para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Se Cristo me conquistou com um objetivo, e ainda que eu tenha feito muita coisa pela graça, esse objetivo ainda não foi conquistado, então eu devo prosseguir para conquistá-lo. Eu devo continuar caminhando, eu devo continuar trabalhando, eu devo continuar me esmerando, para que no final eu possa finalmente dizer: agora sim, completei o bom combate, completei a carreira, e posso guardar a fé. Os irmãos me entendem? Sabe o que eu percebo hoje, irmãos, salvo as devidas exceções, no meio evangélico? É que nós somos pessoas carentes de ambição. Eu não falo de ambição no sentido pejorativo. Eu não falo de ambição da maneira com que as pessoas ambicionam, humanamente falando, para o seu bel prazer, para se locupletarem. Eu falo de ambição no sentido que glorifique a Jesus. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Você vai conversar com um adolescente hoje, com um jovem, e do ponto de vista acadêmico, por exemplo, poderia ser qualquer outro, ele tem uma ambição. Ele está no ensino médio, então ele quer submeter um processo vestibular, ele quer frequentar uma universidade, depois ele quer fazer uma pós-graduação, se submeter a um concurso público, comprar o apartamento dele, o seu meio de transporte. Então entenda que, se bem que ele não saiba que curso específico ele vai fazer, que ele tem que fazer um curso, ele já sabe. Ainda que ele não saiba onde especificamente ele vai fazer uma pós-graduação, que ele tem que fazer uma pós, ele sabe. Ainda que ele não saiba especificamente onde vai ser o apartamento dele ou a casa dele, que ele precisa de um lugar para morar, ele sabe. Os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer? Portanto, essa pessoa ambiciona, essa pessoa tem metas. E quando nós assistimos aos programas de televisão, por exemplo, essas grandes escolas, elas lutam para atribuir a esses jovens justamente esses valores. Ou não é assim? Escola tal, é a escola dos campeões. Venha ser parte do grupo dos melhores. Você sonha, você ambiciona, o seu lugar é conosco. Vem para cá, nós vamos te catapultar, nós vamos te jogar para frente, para cima. E você que é papai e mamãe fala assim: eu quero isso para o meu filho. Ou se houvesse um comercial assim: venha estudar com os piores, aqui ninguém consegue nada. Você matriculava o seu filho lá? Às vezes, irmãos, nós nos comportamos no meio evangélico segundo esse último exemplo que eu dei. Você conversa com um irmão precioso, com uma irmã preciosa que tem 10, 15, 20 anos de evangelho, e você pergunta assim para ele: meu irmão, afinal de contas, você vai nos ajudar como? Aí ele fala assim para você, com aquele sentimento de que é humilde. Eu não quero desmerecer essa pessoa, absolutamente. Mas tem 15 anos, 20 anos de evangelho. Meu irmão, como você pode nos ajudar? Aí ele fala assim: pastor, não sei ainda qual é o meu dom. Sou louco para descobrir qual é o meu talento. Já conversei com N pessoas assim. Mas depois de 10 anos, meu irmão, 15 anos, o conselho do Evangelho é que o teu progresso a todos seja manifesto. Eu estudava esse texto, isso me inquietava. Eu estou caminhando para completar 20 anos de Evangelho. E eu fico procurando onde na minha vida, na minha jornada ministerial, eu posso dizer: esqueço-me das coisas que para trás ficam. Eu fico procurando o que já aconteceu. Eu sei que tudo isso é graça, não tem a ver comigo. Mas eu quero fazer parte, eu quero implicar, eu quero pertencer a esse reino. Eu sei que eu não passo de uma engrenagem num conjunto que está para além de mim. Mas eu sei que Cristo morreu por mim com um objetivo, irmãos. E eu quero fazer a minha vida valer a pena. Eu quero em algum momento esquecer das coisas que para trás ficam e também prosseguir para o alvo. Então você precisa de ambição. Dessa ambição santa, dessa ambição genuína. O David Harvey há pouco escreveu um livro, um autor norte-americano muito bom, e o título era Resgatando a Ambição, para nos encorajar a vivermos nesse desfrute diário de que Deus ainda pode fazer coisas extraordinárias. Deixa eu fazer uma pergunta retórica para você. Se é retórica, você não tem que responder, tá bom? A pergunta é: quem é você no reino de Deus?
Deixa eu pedir algo a você, não seja uma pessoa humilde, no sentido de maquiar a resposta, não. Seja sincero, seja verdadeiro. Sabe, irmãos, com todo respeito, eu falo aqui com o meu coração, há muita falsa humildade também, sabe, irmãos? Que maqueia falta de paixão, falta de amor, falta de disposição. Pessoa não quer vestir a camisa, não quer comprar a visão, não quer pagar para ver, aí é humilde, sabe? É o vermezinho de Jacó, fica ali no cantinho dele, não contribui. As estatísticas dizem que em uma igreja de 100 membros, 10% se envolvem. 37 pensam em se envolver, dá 47. E 53 nunca se envolverão. Quem é você? Quem eu sou? Esse é o nosso reino, esse é o nosso povo, irmãos. Essa é a nossa vida. Então Paulo diz no versículo 13, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, olha a ambição do homem, ele não precisava mais disso do ponto de vista humano, mas ele ambicionava, ele sonhava, ele queria mais. Eu acho que se nós convivêssemos com Paulo, Paulo seria aquela pessoa que acordava de manhã dizendo assim, o que é que a gente vai fazer para Jesus hoje? O reino tem pressa, você tem essa sensação? Ora, irmãos, o cara tomava uma surra num dia, no outro dia ele viajava 100 quilômetros a pé, com as feridas abertas, ensanguentado. Não tinha um comprimido de nada na época. Que paixão, que disposição, né? E ele diz, esqueço-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual o ponto? Paulo colocou os olhos dele num objetivo. E nunca retirou os olhos de lá. William Murray escreveu uma biografia. Na minha humilde opinião, William Murray é o maior biógrafo da nossa época. Não, pastor Jorge, o cara é poderoso. Mas ele só faz biografias de pessoas que já morreram. Por exemplo, Jonathan Edwards, Martin Lloyd Jones. E eu vi uma biografia do Ian Murray, do John MacArthur. Eu falei assim, puxa vida, deve ser maravilhosa, porque você ser biografado enquanto ainda está vivo é um presente, assim, eu acho que é uma coisa espetacular para a glória de Deus. Eu falei assim, eu tenho que ler, sobretudo pelo o título da biografia. Estava lá, John MacArthur, servo da palavra e do rebanho. Aquilo ali já me deixou em crise, irmãos. Pastor John é tido por um grande pastor como um servo da palavra e do rebanho. Eu já começo a pensar aqui com os meus botões. E eu, meu Deus, como é que o meu povo me conhece? As pessoas falam como a respeito de mim? Qual é a minha principal característica? Isso não preocupa você? Isso me preocupa demais. Quem é o John MacArthur? É um servo do rebanho. Quem é o John MacArthur? É um servo da palavra. Quem é o John MacArthur? O John MacArthur é uma instituição do Evangelho. Onde você chegar, quem eu sou? Quem é você? Quem nós somos no reino? Irmãos, entendam, eu não quero falar de evidência aqui. Eu não estou falando de evidência, eu não estou dizendo que você tem que estar no palco, eu não estou dizendo que as luzes da ribalta têm que estar sobre você. Eu estou falando de uma vida que faz sentido. Os irmãos me entendem? Então o autor fez uma entrevista com John MacArthur. Pastor John, a que o senhor atribui um ministério tão bem sucedido por mais de 50 anos? Resposta do pastor: é que desde o momento em que eu compreendi a mensagem, eu coloquei os meus olhos naquilo que me aguardava no final e nunca me desviei do meu objetivo. Tudo que eu faço na minha vida, eu só faço se me ajudar a chegar ao meu objetivo. Quer fazer um curso superior? Faça de modo a lhe ajudar a chegar no seu objetivo. Você quer fazer uma pós-graduação? Faça de modo a lhe ajudar a chegar no seu objetivo. O que é que você quer fazer na sua vida? De que forma você quer gastar essa única oportunidade que Deus te deu de glorificar o nome dEle? Eu imploro a você, faça de forma a contribuir com o objetivo, para te ajudar a chegar lá.
Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, Paulo diz. E se porventura você pensa de outra maneira, eu creio que também até disso Cristo te esclarecerá. Por que eu pensei nesse tema, quando o maior é o menor? Porque do ponto de vista humano, quando eu falo do ponto de vista humano, eu falo do ponto de vista das ambições humanas. Paulo poderia dizer, eu estou muito bem, obrigado. Sim ou não, irmãos? Será que isso não é tudo que nós almejamos? Fama, contas pagas, abertura, onde você chega é conhecido, festejado, sabe? Como se tudo tivesse em seu devido lugar. Geralmente, quando nós, seres humanos, chegamos a um patamar assim, a gente já pensa numa espécie de aposentadoria, é hora de pendurar as chuteiras, né? Com aqueles que verdadeiramente são apaixonados por Jesus, irmãos, essa aposentadoria tão sonhada nunca vai chegar. Eles querem muito mais, eles querem viver mais, eles ambicionam mais. Ele diz, se nós somos perfeitos, a ideia de perfeito aqui não é de alguém que não peca, pelo contrário. Essa ideia de perfeição é, se nós somos cientes daquilo que recebemos, você entende? Ser perfeito é isso. É saber de onde você saiu, o que foi feito com você e para onde você está indo. Se nós obtivemos essa perfeição, Paulo diz, nós devemos ter esse sentimento. Não é? Mas vamos voltar àquela pergunta, quem é você no reino? Quem eu sou no reino? Quanto tempo de evangelho você tem, meu irmão? No dia 28 de novembro deste ano, eu vou completar 20 anos de evangelho. Olha que alegria. E ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Eu tenho que ter testemunho de alguém que tem 20 anos de evangelho. Eu tenho que me comportar como alguém que tem 20 anos de evangelho. Eu tenho que ser um marido que tem 20 anos de evangelho nas costas, um pai. Estou quase me aproximando de completar 10 anos de ministério pastoral. Se Deus permitir, será no dia 20 de agosto do ano que vem. 10 anos de ministério pastoral. Sabe o que é que Paulo diz em Efésios capítulo 4? Que nós devemos andar de acordo ou de modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Em outras palavras, ande de acordo com aquilo que você já recebeu de Jesus. É isso que Deus espera de você. É por isso que quando Ele vai dar um conselho a Timóteo, Ele diz que o teu progresso a todos seja manifesto em outras palavras. Se você é um cristão vivo, se você é um organismo vivo, se você está de fato ali, inserido no corpo de Cristo, que é a igreja, meu irmão, você tem que crescer. Você tem que progredir. Você tem que sair do ponto A para o ponto B. Os sinais têm que acompanhar você. Mas infelizmente nós temos pessoas que estagnaram, irmãos, pararam no tempo. Isso tanto no meio daqueles que se sentam na nave do templo, como daqueles que estão em evidência, ocupando púlpitos, seja para dirigir, seja para orar, seja para cantar, seja para pregar. E isso é perceptível. Se nós formos honestos, isso é perceptível. Sim ou não, irmãos? Você ouve colegas pregando e a mensagem que ele entrega hoje é a mesmíssima mensagem que ele entregava há 5, 10, 15 anos atrás. Aquele colega infelizmente não progrediu, os anos estão se passando e ele está marcando o passo. A ideia de que ele está se movimentando, porque nós estamos sempre em movimento, a coisa sempre está acontecendo, mas do ponto de vista espiritual não há progressão, não há crescimento, não há envolvimento. Você quer isso para a sua vida? Eu jamais. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos nos comportar como esses menores, com a santa ambição no coração de alcançarmos patamares maiores. Você tem que orar por crescimento, você tem que orar por mais experiências, você tem que orar por mais do poder de Deus. Você tem que orar para que Deus te traga a oração, você tem que orar para que Deus te traga a palavra. Faz tempo que você não lê um bom livro, põe o joelho no chão e fala assim, Senhor, me dá disposição, Senhor, me dá um texto, Senhor, me dá uma experiência.
agrega valores à minha vida, encontra algo que eu possa fazer no teu reino. Você já fez esse tipo de oração? Esse tipo de oração, irmãos, reiteradas vezes se encontra no meu coração. Eu digo para Deus: Senhor, eu entendo quais são as minhas inúmeras limitações, eu sei que sou limitado, mas se houver algo que eu possa fazer, eis-me aqui, Senhor. Arruma algo aí para o teu servo. Tem sempre alguma coisa que nós podemos fazer, irmãos. Há sempre uma nova frente com a qual nós podemos nos envolver. Então Paulo diz em Romanos capítulo 12: segundo a medida de fé de cada um, isso aqui é aspecto prático. Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, justificação pela fé, grosso modo. A partir do capítulo 12, o que é que Paulo está dizendo? Você é crente? Você compreendeu a mensagem do verso 1 ao verso 11, agora vamos colocar em prática. Você entende isso? Aí ele diz assim: segundo a medida da sua fé, ou seja, o tempo de evangelho que você tem, as experiências que você tem, o conhecimento que você tem. Vamos lá. Se é profecia, Deus chamou para profetizar, para pregar o evangelho, seja segundo a proporção da sua fé. Se é ministério, Deus chamou para o ministério, se é presbítero, diácono, obreiro, pastor, dedique-se ao ministério. Se você ensina, se é professor da salinha, dos adolescentes, dos jovens, da escola bíblica dominical, Paulo diz: esmere-se no fazê-lo, seja bom. É isso que Paulo está dizendo. Deus te chamou para dar aula, seja bom, meu irmão. Seja uma referência, que os seus alunos queiram ser assim como você é. Deus te chamou para exortar, se dedique. Deus te chamou para contribuir, seja generoso. Esse é o melhor dom. Eu tinha um professor no seminário que dizia: esse é o melhor dom. Deus dá muito e ele sai compartilhando e sobra para ele. Mas tem que ter coração para isso, irmãos. Sabe? Deus não dá só dinheiro não, Deus dá generosidade. Deus dá visão. Quem é chamado para contribuir, ele não aguenta ver a necessidade não, ele já vai com a mão no bolso. É bonito ver os dons funcionando, do jeito que Deus chamou para pregar. Não tem como o cara não pregar. Deus chamou para ensinar, ele vai dar aula. Deus chamou para interceder, ele vai orar, não tem como. Agora, como é que nós estamos fazendo isso, irmãos? Deus te chamou para liderar. Tem gente que se ele der um passo, o outro já está atrás dele, não é assim? Esse é o líder. Ele se mexe, a gente está coladinho nele. Ele para, a gente para, ele anda, a gente anda. Deus te chamou para ser líder, para presidir. Faça isso com diligência. Entenda que há pessoas que dependem de você. Você tem que dizer o caminho, meu irmão, para a gente poder ir. E finalmente, se você exerce misericórdia, faça com alegria. Em linhas gerais, o que é que Paulo está dizendo? Você tem que crescer, você tem que progredir, você tem que ser bom no que você faz. Tudo isso para a glória de Deus. Como é que eu poderia resumir, meus amados irmãos, tudo isso que eu tentei incutir na mente de vocês hoje pela manhã? Descubra o mais rápido possível aquilo pelo qual vale a pena viver e gaste a sua vida nisso. E gaste a sua vida nisso. Descubra aquilo pelo qual vale a pena viver e gaste a sua vida nisso. Sabe qual foi a minha oração por vocês enquanto eu me preparava para essa rápida mensagem de hoje pela manhã? A minha oração era o seguinte: Senhor, faça com que os meus irmãos do Presidente Médici encontrem aquilo que aquece os seus corações, aquilo que vai lhes dar razão de viver. Por exemplo, você olha para alguém que é vocacionado ao ensino, quando ele entra na sala de aula, se ele não viveu ainda essa experiência, ele vai viver. O Espírito Santo fala assim ao coração dele: isso aqui é o teu lugar, o teu ambiente. E ele diz para ele mesmo, a pessoa diz para ela mesma: ô Senhor, eu nasci para isso, eu sou feliz fazendo isso aqui. Pastor cuidando dos seus rebanhos, um diácono no ministério de misericórdia, um presbítero cuidando do ensino, da disciplina da igreja, irmãos. Um missionário no campo, onde ninguém quer ir, só há pobreza, perseguição, dor, fome, miséria, mas ele olha para aquele lugar, parece o Éden antes da queda. Nasceu para isso. E eu poderia gastar essa manhã inteira dando exemplos de pessoas que conseguiram encontrar esse lugar.
Você já encontrou esse lugar? Como Samar, havia um campo de lentilhas. Todo mundo correu. Eu teria corrido. Aí Samar olha para um campo de lentilhas que sabe o que é que vale? Nada. Mas ele fala assim, é o meu ministério. E o defendeu até o fim. Então não tem a ver com valor, não tem a ver com evidência, não tem a ver com projeção, tem a ver com paixão, tem a ver com chamado, tem a ver com vocação, tem a ver com o desejo de glorificar o nome do Senhor. E por fim, eu quero dizer para você que há muita vaga nessa casa aqui. Nós precisamos de pessoas para trabalhar nas mais variadas frentes. Nós precisamos de pessoas para trabalhar com missões. Aqui, no Presente Médici, nós precisamos de pessoas para trabalhar com jovens. Desde ontem. Nós precisamos de pessoas para nos ajudar com as crianças, com casais, com louvor. Irmãos, você sabe cantar, sabe tocar, meu irmão, venha nos abençoar. Você sabe trocar um garrafão de água mineral. O que é que você sabe fazer? Você sabe desdobrar um pano de chão para aquela irmãzinha da melhor idade não tropeçar e cair. Deus te chamou para isso, meu irmão, venha nos abençoar. Quando você vê o pano de chão dobrado, vá lá e desdobre, você é importantíssimo. Já imaginou se vovó cai? O fêmur, o bracinho dela? Então, isso é precioso, meu irmão. Os irmãos entendem? Liga uma lâmpada, desliga uma lâmpada. Veja o que está precisando de conserto, vá lá e conserte, seja útil, faça a sua vida valer a pena. No final você pode ter desdobrado, 5 ou 6 panos de chão assim como esse, mas você fez para a glória de Deus de todo o seu coração, e se for o seu melhor, você pode chegar no final da sua vida, e assim como Paulo, que plantou tantas igrejas, escreveu tantas cartas, e é estudado até hoje, você também vai poder dizer, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora eu vou para casa. Vou olhar nos olhos do meu Pai e ouvir dele, vinde benditos de meu Pai para o reino que eu vos preparei desde antes da fundação do mundo. Tá bom? Mas sempre ande de acordo com aquilo que você já recebeu do Senhor. Amém?